Vamos então à nossa teleaula de velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Primeiro, velocidade escalar instantânea. Antes então de nós nos debruçarmos em estudar a velocidade escalar instantânea, você tentar entender o que é velocidade. Se for ver no velocímetro de um carro, de um ônibus, de uma moto, tem-se a indicação da velocidade. Mas o que é velocidade? É o quanto um determinado veículo anda e o intervalo de tempo. Mas claro, mantendo-se aquela velocidade. Agora, velocidade escalar instantânea. Velocidade escalar instantânea nada mais é que a velocidade medida a cada instante. Ou seja, quando eu olho para um velocímetro, por exemplo, nesse que está na imagem de trás para vocês, 0 metros por hora, 0 km por hora. Então a velocidade instantânea desse carro nesse instante é essa. O outro, tu está andando em uma rodovia e tu verifica que o velocímetro do carro que tu está marcando 95 km por hora. Então naquele instante que tu olhou, a velocidade escalar instantânea é de 95 km por hora. Só revisando então, velocidade escalar instantânea nada mais é que a velocidade a cada instante. Quando eu olho, medir aquela velocidade instantânea. Agora, a velocidade escalar média nada mais é do que uma média de todas as velocidades que eu tive durante um percurso. Só que há formas mais fáceis de tu fazer essa determinação. Digamos assim, tu não teria que pegar um sensor e medir cada uma das velocidades, colocar isso no computador e pedir para ele fazer essa média. Até eu posso fazer isso. Mas ainda uma forma mais simples de eu fazer essa determinação, que é utilizar a fórmula de velocidade média. Eu sabendo o quanto eu andei, em quanto tempo eu fiz aquele determinado trajeto. Agora, vamos pensar. Velocidade média de 80 km por hora. Antes nós vimos velocidade instantânea, que é a velocidade a cada instante. Mas será que a velocidade média de 80 km por hora quer dizer que o veículo somente andou 80 km por hora? Não. Não quer dizer que ele só andou 80 km por hora. Quer dizer que a média de todas as velocidades resultou em 80 km por hora. Isso quer dizer que teve um momento que ele andou mais veloz, momentos que ele andou com uma velocidade menor e assim por diante. Isso não impede ele ter tido valores, por exemplo, de 90, 100 km por hora. Assim como não impede de ter valores de 40, 30 km por hora. Como eu falei antes, é uma média de todas as velocidades. Então, como eu havia comentado antes, tem uma forma de tu determinar de uma forma um pouco mais facilitada a velocidade média, que é através de uma fórmula. A fórmula, então, estou expressando aí para vocês, que é velocidade média igual deslocamento dividido pelo tempo. Deslocamento, quanto eu andei, intervalo de tempo, quanto tempo se passou para fazer esse trajeto. Então, todas as variáveis então está aí, velocidade média no Sistema Internacional de Unidades é medida em metros por segundo. Portanto, deslocamento é medido em metros e variação de tempo é medida em segundos. Outra forma também de eu fazer a determinação da velocidade média é por meio dessa outra fórmula. Observe que ela é um pouquinho maior, mas ela nada mais é que uma expansão da fórmula anterior. Deslocamento, nós vimos em momentos anteriores que é a mesma coisa que posição final menos posição inicial. Aonde tu chegou, menos aonde tu estava inicialmente. E variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Ou seja, quando tu terminou o teu trajeto, que horas foi isso? Que hora que tu começou o teu trajeto? Então, observem, deslocamento, posição final menos posição inicial. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. E enfatizando então, a unidade de medida no Sistema Internacional de Velocidade Média é metros por segundo e não quilômetros por hora. Agora, nós sabemos que no nosso dia a dia é mais comum nós termos a velocidade em quilômetros por hora. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma forma de conversão entre essas duas unidades, de metros por segundo para quilômetros por hora e de quilômetros por hora para metros por segundo. Para fazer essa determinação, apareceu aí para vocês uma espécie de um esquema de como eu posso fazer essa conversão de unidades.
Então isso quer dizer que para eu converter de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou fazer a multiplicação por 3,6. E se eu quiser efetuar a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora multiplica, quilômetros por hora para metros por segundo divide, como mostra para vocês o esquema. Agora vamos analisar algumas velocidades médias e dizer então o significado de cada uma delas. Primeiro, uma velocidade média de 30 metros por segundo. O que será que significa? Significa que se manter essa velocidade, a cada segundo que passar, vai se andar 30 metros. Então 30 metros por segundo significa que a cada segundo que passar, eu vou andar 30 metros. Mas observe, é uma velocidade média. Então, 1 segundo, 30 metros. 2 segundos, 60 metros. 3 segundos, 90 metros. Observe que cada intervalo de tempo ele vai aumentando 30, como diz a teoria. Agora, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo significa que, se nós conseguíssemos manter essa média de velocidade, a cada segundo que passar, nós vamos andar 20 metros. Ou seja, passado 1 segundo, andei 20. Passado 2 segundos, andei 40. Passado 3 segundos, andei 60. Passado 4 segundos, andei 80. Observem que a cada intervalo de tempo vai aumentando de 20 em 20. Agora, uma velocidade de 80 km por hora. Ter uma velocidade média de 80 km por hora significa que, se eu conseguir manter essa velocidade, a cada hora que passar, eu vou andar 80 km. 1 hora, andei 80. 2 horas, andei 160. 3 horas, andei 240. 4 horas, andei 320 km. E por aí vai. Cada vez aumentando de 80 em 80. Que é esse o significado de 80 km por hora. A cada hora que passar, eu vou andar 80 km. Uma velocidade média de 60 km por hora. Eu ter uma velocidade de 60 km por hora, velocidade média, significa que a cada hora que passar, eu vou andar 60 km. Mas claro, eu mantendo essa média de velocidade. Então, passou 1 hora, andei 60. Passou 2 horas, andei 120. Passou 3 horas, andei 180. Passou 4 horas, eu andei 240 km. Observe, cada uma das sessões vai aumentando mais 60. Aqui então uma classificação quanto ao movimento, quanto à sua direção. Só relembrando então da teleaula anterior, eu disse para vocês que quando eu for analisar um movimento, eu preciso colocar ele no sistema de eixos. No caso ali, nós só analisamos em uma dimensão, que é o quê? O eixo X. De um lado, valores positivos e do outro, valores negativos. Então, quando que o movimento ele vai ser progressivo? O movimento vai ser progressivo quando ele estiver indo em direção aos valores positivos, indo a favor da trajetória. Observem ali que eu fiz a indicação de uma trajetória para vocês, junto com aquele carrinho, e ele mostra para nós aonde que está o valor positivo. E olha só para onde que é a trajetória desse carrinho. Está apontado aqui, ó. A seta diz para nós. A trajetória é para cá. Para onde ele está indo? Para a direita também. Então, esse movimento é dito progressivo, que ele vai a favor dos valores positivos e vai a favor da trajetória. Uma das características desse tipo de movimento é que a velocidade é positiva e, simultaneamente, o deslocamento também é positivo. Agora, para o movimento ser regressivo, retrógrado ou retardado, ou seja, são 3 nomes para o mesmo tipo de movimento. Esse veículo tem que andar contra a trajetória, ou seja, a favor dos valores negativos. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, olha só, a trajetória para nós está indicado para cá, são os valores positivos. Então, o sentido da trajetória é para a direita. Agora, para onde que o carro está andando? Para a esquerda. Ele está indo contra a trajetória. Por isso que ele é um movimento
regressivo, regressa, diminui os valores na medida que vai passando o tempo. Características desse movimento. 1. Esse movimento tem velocidade negativa e os deslocamentos também são negativos. Observem que um é consequência do outro. No caso do movimento progressivo, velocidade positiva, deslocamento positivo. No caso do movimento regressivo, velocidade negativa, deslocamento negativo também. Vamos então sondar um pouco mais esses conceitos por meio de atividades de sistematização. Vamos lá então, atividades de sistematização número 1. O tempo médio de um atleta olímpico para a corrida de 100 metros rasos é 10 segundos. A velocidade média desse atleta em metros por segundo é de... Primeiro, eu quero fazer a determinação da velocidade média. Para isso, o que eu preciso? Quanto ele andou, em quanto tempo ele fez esse trajeto. Mas antes então de nós colocarmos esses valores na fórmula, vamos então retirar os valores do problema. Ele diz então que esse atleta corre 100 metros em 10 segundos. Vamos então substituir na fórmula de velocidade média. Quanto ele andou? 100 metros. Quanto tempo? 10 segundos. Então, substituindo na fórmula de velocidade média é igual a 100, que é o quanto ele andou, dividido pelo tempo, quanto tempo passou. 100 dividido por 10, 10 metros por segundo. Gabarito letra C. Questão número 2. Qual é a velocidade média de um veículo que percorre 300 km em 4 horas? Temos então as alternativas e vamos então pensar primeiro o que a questão nos pede. A velocidade média de um veículo. Então, o que eu preciso saber? O deslocamento e o intervalo de tempo. Quanto ele andou? 300 km. Quanto tempo ele fez esse trajeto? 4 horas. Então, vamos substituir esses valores na fórmula de velocidade média. Então, velocidade média é deslocamento dividido pelo tempo. Quanto que ele andou? 300 km. Em quanto tempo? 4 horas. 300 dividido por 4 vai dar uma velocidade média de 75 km por hora. Gabarito letra A. Vamos então à questão número 3, que diz para nós mais ou menos o seguinte. A velocidade escalar de um carro é de 25 metros por segundo. Essa velocidade equivale a... Primeiro, vamos imaginar como é que eu faço para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, que é o que a questão me pede. Então, para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, 25 vezes 3,6 vai dar 90 km por hora. Ou seja, tu ter uma velocidade de 25 metros por segundo é equivalente a tu ter uma velocidade de 90 km por hora. Alternativa letra D. Vamos então à questão número 4. O ciclista percorre uma pista com uma velocidade de 36 km por hora. A velocidade do ciclista em metros por segundo é de... Então, temos as alternativas. Vamos ver. O que a questão pede para nós? A velocidade do ciclista em metros por segundo. Ele dá para nós a velocidade em quilômetros por hora. 36 km por hora. Para fazer, então, a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, tu vai pegar o valor e dividir por 3,6. 36 dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. Ou seja, tu ter uma velocidade de 36 km por hora é a mesma coisa que tu ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Alternativa letra D. Vamos então à questão seguinte, questão número 5. Qual é a velocidade média em km por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Temos então as alternativas. Vamos então à retirada dos dados do problema. Primeiro, o que eu tenho? Eu tenho que a pessoa percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos. Primeiro, quanto que ela caminhou, quanto que ela percorreu? 1.200 metros. Quanto tempo? 20 minutos. Tá. Antes então de nós seguirmos, vamos só
retomarmos a questão e ver o que ela pede para nós. Qual é a velocidade média em quilômetros por hora? Observe que o quanto ele andou está em metros. O tempo está em minutos. Para eu calcular em quilômetros por hora, eu preciso ter o quê? O deslocamento em quilômetros e o tempo em horas. Então, para transformar 1.200 metros em quilômetros, eu vou pegar o valor e dividir por 1.000. 1.200 dividido por 1.000 vai dar 1,2 quilômetros. Com o tempo, para eu converter ele de minutos para horas, eu vou dividir por 60. 20 dividido por 60, 0,33333 horas. Agora sim, vamos à substituição dos valores na fórmula. Como é que calcula a velocidade média? A velocidade média é igual ao quanto ele andou e em quanto tempo ele fez. Quanto ele andou? 1,2 km. Lembrando, tem que ser em quilômetros e tem que ser em horas, porque a questão nos pede para nós assim. Quanto tempo? 0,3333 horas. Fazendo a divisão então de 1,2 por 0,333, vai dar uma velocidade média de 3,6 km por hora, ou seja, gabarito letra B. Vamos então à questão seguinte, questão número 6. Um carro completa um percurso de 6 km em 10 minutos. A velocidade média do carro em metros por segundo é de... Temos então as alternativas. Primeiro, vamos retirar os dados do problema. Ele dá para nós o tamanho do percurso, que é 6 km, e o tempo que ele faz, que é 10 minutos. Novamente, como ele pede para nós em metros por segundo, eu vou efetuar as conversões. Unidade de medida de deslocamento, metros. Unidade de medida de tempo, segundos. 6 km para transformar em metros, tu multiplica por 1.000. 6 vezes 1.000, 6.000. Variação de tempo, 10 minutos em segundos. Para efetuar essa conversão de minutos para segundos, eu multiplico por 60. 10 vezes 60, 600 segundos. Agora sim, vamos fazer a substituição dos valores na fórmula de velocidade média, que é o que ele pede para nós calcularmos. Primeiro, velocidade média é o quanto ele andou e em quanto tempo ele fez. Quanto ele andou? 6.000 metros. Quantos segundos? Quanto tempo? 600 segundos. Fazendo a divisão, 6.000 dividido por 600, 10 metros por segundo. Alternativa letra B. Vamos então à questão seguinte, questão número 7. Diz para nós mais ou menos o seguinte. Um carro trafega com velocidade constante de 72 km por hora. A distância que ele percorre em 10 minutos em quilômetros é igual a... Temos então as alternativas. E vamos então por partes. Primeiro, vamos retirar os dados do problema. O que ele diz para nós? Que a velocidade desse carro é 72 km por hora. Tempo, 10 minutos. Ele quer saber quantos quilômetros ele percorre em 10 minutos. Para isso, o que eu vou fazer? Como a minha unidade de medida de velocidade está em quilômetros por hora, ou seja, unidade de medida de deslocamento em quilômetros, unidade de medida de tempo em horas, eu vou fazer a transformação do 10 minutos em horas. Para fazer então essa transformação, eu vou pegar o 10 e dividir por 60. 10 dividido por 60 vai dar 0,16666 horas. Agora, só substituirmos os valores na fórmula da velocidade para calcular o deslocamento. Como é que eu determino a velocidade? Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Quanto eu andei, em quanto tempo eu fiz aquele percurso. Quanto eu andei? Não sei. Quanto tempo? 0,16. Qual que é a velocidade? 72. Então, substituindo esses valores na fórmula, fica da forma que vocês estão vendo. 72 igual deslocamento dividido por 0,1666. Agora, o 0,1666 está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. 72 vezes 0,1666 vai dar exatamente 12 km. Então, isso quer dizer que eu
andar a uma velocidade média de 72 km por hora, em 10 minutos eu vou ter percorrido 12 km. Alternativa letra D. Vamos então à questão seguinte, questão número 8. Um automóvel mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos ele percorre em quilômetros uma distância de... Temos aí uma série de alternativas. Primeiro, ele quer saber a distância. Mas antes então de eu fazer o cálculo dessa distância, eu vou retirar os dados do problema. Ele diz que a velocidade é de 72 km por hora. E ele diz que o tempo então decorrido foi 1 hora e 10 minutos. Como 1 hora já está em horas, eu não preciso efetuar a conversão. A conversão aqui é necessária pelo mesmo motivo da situação anterior. Eu tenho a unidade medida de velocidade em quilômetros por hora. Então eu tenho que transformar o meu tempo inteiro, todo ele, em horas. Então vou pegar o 10 minutos e dividir por 60, que vai dar aquele valor que nós encontramos anteriormente. 0,16666 horas. Aí como é 1 hora e 10 minutos, 1 mais 0,16666 vai dar um valor de 1,1666 horas, que é o valor que está expresso para vocês na tela. Agora, vamos então calcular o deslocamento, a distância que ele percorreu. Para isso, então, vou substituir na fórmula de velocidade média, que é o que me permite calcular. Quando eu tenho velocidade e tempo, eu consigo calcular a distância por meio da fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Velocidade média, 72 km por hora. Deslocamento, eu quero saber. Tempo, 1,1666. 1,1666 está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Fazendo então a multiplicação desses valores, eu vou obter um deslocamento de 84 km, que fecha com a alternativa letra E. Vamos então à questão seguinte, questão número 9. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 km. Sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente... Tenho então todas as alternativas. E como eu quero saber em quanto tempo, eu vou retirar os dados do problema. Primeiro, velocidade. Ele diz que a velocidade é de 4 km por hora. Deslocamento, quanto que ele vai percorrer? 1.000 km. Então, os valores estão expressos para vocês na tela. Então, vamos calcular a velocidade média. Para calcular, então, a velocidade média, eu preciso do deslocamento dividido pelo tempo. Agora, por que eu vou utilizar a fórmula da velocidade média? Observem. O que a questão me diz? Ela me dá como informação a velocidade média e o deslocamento. Com isso, eu consigo descobrir o tempo que determinado objeto demorou para fazer então determinado percurso. Então vamos lá. Substituindo então os valores na fórmula. Velocidade, 4 km por hora. Deslocamento, 1.000. O ΔT está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Vai ficar 4 vezes ΔT. Como 4 vai estar multiplicando ΔT, eu já vou passar ele direto dividindo. Em síntese, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o 4 com o ΔT de lugar, porque eu já sei o que vai acontecer matematicamente. Então, trocando os dois lugares, eu vou obter 1.000 dividido por 4. 1.000 dividido por 4 vai dar 250 horas. Unidade de medida está em horas, porque o deslocamento está em quilômetros e a velocidade em quilômetros por hora. Transformando isso para dias, que é a minha resposta, eu vou dividir por 24. Vai dar 10 dias e 10 horas. Então, aproximadamente quanto tempo que as águas do rio demoram para descer do rio Tietê até o rio Paraná? Em aproximadamente 10 dias. A alternativa letra B. Vamos então à questão seguinte, questão número 10. Um carro anda durante 1 hora com velocidade constante de 80 km por hora e durante meia hora com velocidade constante de 100 km por hora. Sua velocidade média em todo o percurso é aproximadamente em km por hora. Vamos então por
partes. Primeiro, vamos retirar todos os dados do problema. No trajeto 1, ele diz que ele faz com uma velocidade de 80 km por hora durante 1 hora. No trajeto 2, ele faz com uma velocidade média de 100 km por hora durante meia hora. O que eu preciso saber? Velocidade média em todo o percurso. Velocidade média não significa fazer média das duas velocidades dos dois trajetos. Não. O que eu tenho que saber para determinar a velocidade média? Eu preciso do quanto ele andou e em quanto tempo ele fez. Eu sei quanto ele andou no trajeto 1? Eu sei quanto ele andou no trajeto 2? Não. Então eu vou determinar quanto ele andou ao total. Os tempos eu sei. Eu sei que o primeiro trajeto ele fez em 1 hora e o segundo trajeto ele fez em meia hora, 0,5 horas. Então vamos calcular o deslocamento para o trajeto 1. Para deslocamento, eu vou utilizar velocidade média igual a deslocamento dividido pelo tempo. Primeiro, qual que é a velocidade? 80. Deslocamento, quero determinar. Quanto tempo ele andou a essa velocidade de 80 km por hora? 1 hora. O 1 está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Deslocamento vai ser 80 vezes 1, que vai dar um deslocamento de 80 km. Mesma coisa eu vou fazer para o trajeto 2. Como que eu determino o deslocamento? Eu sei velocidade e eu sei o tempo. Pela fórmula de velocidade média. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Qual que é a velocidade média no segundo trajeto? 100 km por hora. Quanto tempo que ele fez o segundo trajeto? Meia hora. Substituindo esses valores, 100 igual a deslocamento dividido por 0,5. O 0,5 está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. 100 vezes 0,5 vai dar um deslocamento de 50 km. Agora vamos por partes. Eu quero saber a velocidade média. Quanto que ele andou? 130 km. Como é que eu sei que é 130 km? Somando 80 mais 50. Em quanto tempo que esse trajeto foi feito? 1 hora mais 0,5. 1 hora e meia. Então, substituindo esses valores na fórmula de velocidade média, para determinar a velocidade média do trajeto, eu obtenho o seguinte: deslocamento, quanto que ele andou? 130, que é o quanto ele andou no trajeto 1, mais a quantidade que ele andou no trajeto 2, dividido pelo tempo. Tempo que ele fez o trajeto 1, tempo que ele fez o trajeto 2. Fazendo então a divisão, 130 dividido por 1,5 vai dar uma velocidade média de 86,6 km por hora. Como a questão me pede aproximadamente, nosso gabarito vai ser letra C, que é o valor mais próximo que eu tenho. Vamos então à questão seguinte, questão número 11. Um móvel desloca-se de um ponto A até um ponto B, com velocidade de 50 km por hora, em 2 horas. De B até C a 80 km por hora em 1 hora. De C até D a 40 km por hora em 1 hora. A velocidade média em km por hora desse móvel entre A e D será? Temos então as alternativas. Vamos primeiro retirar os dados do problema. Como ele dá vários trajetos, eu vou retirar os dados de todos os trajetos, que no caso são 3 trajetos. Primeiro trajeto, ele faz com velocidade média de 50 km por hora durante 2 horas. O segundo trajeto, ele faz com velocidade de 80 km por hora durante 1 hora. E o terceiro trajeto, ele faz com velocidade média de 40 km por hora durante 1 hora. Tá, por que eu retirei esses dados? Vamos ver, ele pede para nós a velocidade média em km por hora do trajeto. Para determinar a velocidade média, eu preciso do deslocamento e da variação do tempo. Eu sei o deslocamento? Não. Então eu posso calcular. Eu sei o tempo? Sim, todos os tempos aparecem ali para mim. Então o que me resta é somente calcular o deslocamento de cada um dos trajetos. No trajeto 1, vamos então substituir na fórmula de velocidade média. A velocidade média é deslocamento dividido pelo tempo. Velocidade média de 50, deslocamento eu não sei. Tempo que passou, 2 horas. O 2 está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. 2 vezes 50, 100 km foi o trajeto 1. Agora, se nós fôssemos somente pelo significado de velocidade média, olha só, eu ter uma velocidade média de 50 km por hora, o que significa? Que a cada hora que passar, eu vou andar 50 km. Se eu andar 2 horas com essa velocidade, quanto que eu vou ter andado? 100 km. Observe então que nessa situação eu não precisava ter feito o cálculo.
Mesma coisa no trajeto 2. Olha só, para eu determinar o deslocamento, eu posso só ir pelo significado de 80 km por hora. O que significa 80 km por hora? Significa que a cada hora que passar, eu vou andar 80 km. Qual foi o tempo do trajeto 2? 1 hora. Então, quanto que ele vai ter andado? 80 km. O trajeto 3, vamos fazer a mesma coisa. Qual o significado de 40 km por hora? Ter uma velocidade de 40 km por hora significa que cada hora que passar, tu vai andar 40 km. Quanto que ele percorreu em 1 hora? 40 km. Então, o trajeto 3 é um trajeto de 40 km. Agora sim, vamos à determinação da velocidade média desse determinado móvel. Para isso, eu preciso do quê? Deslocamento dividido pelo tempo. Deslocamento, quanto ele andou? É o valor que ele andou em todos os trajetos. 100 mais 80 mais 40, que vai dar um valor de 220 km. Quanto tempo que ele fez? 2 mais 1 mais 1, que é 4. Então ele fez 220 km em 4 horas. Fazendo então a divisão, 220 dividido por 4 vai dar 55 km por hora. Alternativa letra B. Vamos então à questão seguinte, questão número 12. Um trem com 300 metros de comprimento desloca-se com velocidade constante de 20 metros por segundo. Para atravessar uma ponte de 1.500 metros de comprimento, esse trem leva... Temos então as alternativas. Vamos só imaginar a situação. Para ele atravessar completamente a ponte, ele tem que o quê? Passar pela ponte e passar todo o trem. Ou seja, o deslocamento dele vai ser o tamanho da ponte mais o tamanho do comprimento do trem. Então vamos por partes, retirando os dados do problema. Comprimento então do trem, que é de 300 metros. Velocidade desse trem, 20 metros por segundo. Comprimento então da ponte, 1.500 metros. Aí vamos então calcular o tempo que ele demora para percorrer então essa ponte. Vamos lá. Primeiro, para determinar o tempo, eu sei o deslocamento e eu sei a velocidade. Com isso eu consigo determinar o tempo. Que forma? Velocidade média igual deslocamento dividido pelo tempo. Qual que é a velocidade média? 20 metros por segundo. Qual que é o deslocamento? Lembrando, para ele atravessar completamente, ele tem que atravessar o tamanho da ponte mais o tamanho dele. Ou seja, 300 mais 1.500. 300 mais 1.500 vai dar 1.800. Substituindo esses valores na fórmula, fica como apareceu para vocês. Agora, o ΔT está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. O 20 vai ficar multiplicando o ΔT. Então, eu simplesmente vou trocar os dois de lugar. 1.800 dividido por 20 vai dar um tempo de 90 segundos. 90 segundos é a mesma coisa que 1,5 horas. Como é que eu sei? 90 dividido por 60, 1,5 minutos. Que é a mesma coisa que 1 minuto e meio segundo. Alternativa letra E.